Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre divórcio. Isso mesmo. Hoje é o meu segundo dia divorciada. Ontem eu não conseguia nem falar. Ontem eu só conseguia chorar. Se alguém me perguntasse qualquer coisa, eu só chorava. Hoje eu consegui chorar menos do que ontem, porque pense em algo tão difícil de conviver, de lidar com o divórcio. Eu não sei se você já passou por isso, você que está vendo esse vídeo, mas para mim está sendo uma das coisas mais doloridas que eu já passei. Eu acho que a coisa mais dolorida que eu já passei foi ter perdido dois irmãos meus, né? Eu perdi um irmão de 16 e perdi uma irmã de 11. E foi uma coisa terrível, terrível que eu passei, eu e minha família. E hoje eu estou passando por algo terrível, que é o divórcio. O divórcio é algo terrível, é algo que não é da vontade de Deus, né? A gente sabe que Deus criou o casamento para ser algo eterno, para ser algo duradouro, para que só terminasse, na verdade, quando uma das partes morresse. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo que acaba nos levando a tomar decisões e muitas das vezes essas decisões nos levam até o divórcio. Ontem eu estava só o pó. Eu não conseguia falar nada, eu só conseguia chorar. Eu chorei o dia todo, eu chorei a noite toda. Aí você pode me perguntar, mas por que, se você está sofrendo tanto, por que você se divorciou? O casamento é algo para tornar os dois felizes. O casamento é uma instituição criada por Deus, onde os dois se tornam uma só carne e você não pode machucar a sua própria carne, né? Você em sã consciência, você não pode machucar a sua carne, você mesmo machucar, você mesmo se ferir. Mas quando o divórcio acontece em julgo desigual, quando o divórcio acontece onde só uma das partes está feliz, ou talvez não esteja como gostaria, porque se uma das partes está infeliz, a outra provavelmente não vai estar tão feliz como gostaria. Então eu me divorciei porque uma das partes na qual era eu não estava feliz, a outra também não estava tão feliz como deveria, e durante muitos anos lidando com problemas, tentando resolver da melhor forma possível, acabamos chegando a esse desfecho, né? Algo tremendamente desgastante. O divórcio é algo desgastante, é algo dolorido, é algo sofrido. Eu acredito que para as duas partes, eu acredito também, principalmente também pelos filhos, né? E é algo que eu vejo hoje que não é de Deus. Vocês podem me perguntar, mas por que você como cristã, como uma serva de Deus, não lutou por esse casamento? Gente, eu venho lutando, 15 anos lutando por esse casamento. 15 anos. Quando eu falo 15 anos, eu falo, Deus sabe do que eu estou falando. É 15 anos de lutas orando, é 15 anos conversando, é 15 anos se doando, é 15 anos se desgastando, é 15 anos chorando, é 15 anos clamando. Mas chegou o momento que eu vi que o meu psicológico e o meu emocional já não estava mais aguentando. Então eu decidi pegar esse fardo e dizer, Senhor, não consigo mais carregar, eu vou abrir de mão. Deus, ele tem feito parte da minha vida, ele tem acompanhado a minha história. E eu acredito que a história de várias pessoas que estão na situação que eu estou e que está vendo esse vídeo, pode ser que alguém esteja numa situação parecida ou não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar com toda a certeza. Lute, lute, entregue nas mãos de Deus, jejue, porque é algo muito sofrido, é algo muito sofrido. Sabe quando você se sente perdido, você sente que você está num mundo que você
fala uma coisa e faz outra, que você está sentindo assim como se tivesse apagado toda a sua história e você tivesse que começar do zero. Eu estava até comparando uma criança. Quando uma criança nasce, ela nasce e ela vai cada dia aprendendo algo novo e ela vai crescendo e vai juntando essas informações até ela chegar numa certa idade, ela compreender, dela ter o próprio raciocínio e compreender o mundo, quem ela é, a pessoa que ela é. Mas o divórcio é algo como se você já é adulto e a sua mente ia apagar, se você perdesse uma parte da sua história que se perdeu, que deixou uma cicatriz profunda. É isso que eu estou sentindo. Olha, é algo tão sofrido. Quando eu via as pessoas falar sobre isso, eu achava que era simples. Antes de eu me casar, até então eu estar passando por algumas crises, quando eu via as pessoas falar, eu não sabia que era tão dolorido. Por isso que talvez eu tenha lutado tanto, talvez eu não quisesse nunca sentir essa dor. Mas já não era mais uma dor que eu não quisesse sentir. Essa dor, ela estava me consumindo, ela estava me matando, ela estava eu só estava achando graça na palavra de Deus, eu só achava graça na presença de Deus, porque eu já não tinha mais vida, né? Porque eu não sentia mais alegria, a minha alegria, o meu prazer estava em estar na presença de Deus e estar com meus filhos, mas a parte conjugal eu já não sentia mais alegria, porque eu não tinha uma pessoa com que eu pudesse compartilhar minhas emoções, minhas alegrias, que eu pudesse me sentir unida, entende? Então, eu lutei demais, lutei, que as pessoas que convivem comigo falavam assim: nossa, você é muito guerreira, viu? Nossa, que barra que você carrega. Mas eu lutei muito. Hoje, graças a Deus, eu vou falar isso com toda a certeza do mundo. Eu não sinto mágoa. Eu sou uma pessoa muito difícil de sentir mágoa, rancor. Quando eu percebo que um sentimento está querendo criar raiz dentro de mim, eu me apego a Deus e digo: tira, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Eu oro para Deus tirar. Eu não tenho mágoa da outra parte, né? Do meu ex-marido, não tenho mágoa. Eu não tenho rancor. Deus sabe do meu coração, mas eu estou sentindo uma dor tão profunda, está doendo tanto, que hoje, se eu puder aconselhar a pessoa a lutar, eu acho que você só pode parar quando você vê que você está entrando num poço sem fundo e que a única pessoa que pode tirar você desse poço é Deus, porque eu já não tinha mais ação. Cada dia eu ficava mais magra. Eu já sou magra, né? Eu peso 45 quilos, eu acho que eu estou pesando uns 41. Porque cada dia eu emagrecia mais, o sofrimento estava me emagrecendo, me consumindo, porque chegou um ponto de eu entender que isso não era mais uma luta minha, era uma luta de Deus. Porque Deus, ele trabalha de uma forma para lhe convencer o que é melhor para você. Quando você aceita isso, Deus, ele resgata. Se as duas partes reconhecem que precisa de Deus para reconstruir, para se reerguer, para reerguer os votos, para confirmar esses votos novamente, renovar essa aliança, aí Deus, ele une novamente. Mas se uma das partes entende que não precisa de Deus, que Deus não é necessário nessa união, que dá para viver sem Deus, aí, infelizmente, essa união, ela acaba de uma forma como a minha, eu acho que acabou, e de várias outras pessoas que acabaram. Porque se Deus, ele não está naquela união, eu sinto dizer que, infelizmente, não tem solução. Mas como você não é cristã, como você não é cristã, você conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus pode restaurar, você sabe que Deus pode curar, você sabe que Deus pode ressuscitar, você sabe que Deus pode... Gente, Deus, ele sempre vai fazer o que é melhor para você. A gente sabe que tem muitas uniões que não foi Deus que uniu. Eu não sei se a minha foi assim. Mas em todos os sentidos, financeiro, emocional, familiar, eu vi a ausência de Deus. Mesmo assim, eu lutei, eu guerriei para tentar vencer.
Isso nunca aconteceu na minha família. Todas as pessoas que se casaram vivem nos seus relacionamentos. Que seja dificultoso, que seja problemático, que aconteça isso, que aconteça, mas vive. Mas eu queria algo que eu sentisse que Deus estava fazendo parte, mas eu não sentia. Mesmo assim, eu lutei 15 anos. Eu não sei se Deus falou para mim parar alguns anos atrás e eu decidi continuar, porque eu sou uma pessoa, eu sempre falo, que eu sou uma pessoa muito teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu luto, eu só desisto quando eu ver que não tem jeito mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu lutei muito por esse relacionamento. Mas quando eu vi que eu estava com depressão, e essa depressão não é de hoje, sabe? Essa depressão vem tempo aí, sabe? Muito deprimida, muito tempo deprimida, depressão, não tinha mais forças, não sentia mais, não tinha, fiquei perdendo a vontade da minha intimidade com Deus, já não tinha mais força de buscar a presença de Deus, de tanto se doar para um relacionamento onde Deus nunca esteve presente. Hoje eu oro pela minha vida, pela vida da outra pessoa. Eu oro para que seja feita a vontade de Deus, tanto na minha vida como na vida dela. Eu não sei o que Deus pode fazer. Eu não sei. Talvez, se um dia Deus quiser novamente reconstruir, que seja feita a vontade de Deus. Mas esse tempo que chegou para mim, eu preciso entender que eu estou viva, que meus filhos precisam de mim viva. E que eu preciso de Deus, e que Deus precisa que eu esteja bem, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, hoje eu ainda consigo falar, mas ontem eu não conseguia. Hoje eu já chorei muito, mas ontem, gente, eu nem conseguia abrir a boca. Hoje eu consigo falar ainda. Talvez amanhã eu esteja melhor e depois melhore, mas vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Infelizmente, os meus filhos também vão sofrer um pouco. O que eu peço a vocês hoje é que, olha, você que está entrando no relacionamento, avalie todos os aspectos desse relacionamento. Primeiramente, se é da vontade de Deus. É no namoro que a gente conhece a pessoa, que a gente conhece os detalhes, os avisos vêm. Muitas das vezes nós estamos encantados pela pessoa e não pegamos os avisos, né? Esses avisos é Deus, é o Espírito Santo mostrando, né? E a gente não pega porque a gente está empolgado, porque a gente está gostando, porque a gente está envolvido e a gente não pega. Isso acaba afastando a gente de Deus e acaba fazendo que adoecemos e que fiquemos tristes. Se você está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, busque muito a Deus. É nesse buscar é nessa intimidade com Deus que você vai entender o que Deus quer para você. Eu entendi o que Deus queria para mim. Você pode perguntar, você queria que Deus que você se divorciasse? Olha, Deus quer salvar a gente. Independente da gente estar casado ou não, Deus quer salvar a gente. Então, se você está divorciado, namorando, noivo, para Deus quer te salvar. Então, se for necessário que você se divorcie para você se salvar, Deus vai fazer com que você se divorcie, porque você não vai para o céu casado. Você vai para o céu como filho e filha de Deus. Então, eu não sei qual a situação que você está passando, mas se você está passando por uma situação difícil, ore muito a Deus, peça muita orientação, porque chegar onde eu cheguei, eu estou aqui com o meu corpo parecendo que todo estraçalhado, todo bagunçado. Só Deus sabe. Ore, buscar a presença de Deus, Deus vai dar a direção certa e Deus vai cuidar de você. Hoje eu quero só o cuidado de Deus. É só isso que eu estou buscando, o cuidado dele, o amor dele. Comigo e para com os meus filhos, porque com certeza eles também estão precisando muito de Deus e eu estou orando muito por eles, porque a estabilidade emocional de um ser humano, de um adulto é uma coisa, de uma criança é totalmente diferente. Que Deus nos dê sabedoria para sempre fazermos as melhores escolhas para nós, para o nosso próximo e para os nossos, no geral. Que Deus nos abençoe. Peço que orem por mim. Amém.